E aí, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem vos fala é a professora Elaine Dark. E hoje nós vamos fazer a correção do PET 7 de História, semana 2. A semana 2 saiu aqui, gente. Oitavo ano. As atividades estão entre as páginas 64 até a página 67, tá? Nossa, professora, muita página. É, gente, mas são 3 atividades, só que com muitos textos informativos, o que é muito bacana para vocês, tá bom? Então, vamos lá? Esta semana, nós vamos falar sobre o crescimento dos Estados Unidos e a Guerra de Secessão. O que é a Guerra de Secessão, gente? Basicamente, brutalmente falando, é uma disputa de interesses entre as colônias do Norte e as colônias do Sul após a independência dos Estados Unidos. Eles guerrearam entre si. Obviamente, é uma guerra que traz um saldo de mortes gigante, né? Porque é uma guerra dentro do próprio país e com o próprio povo, tá? É como se a gente fizesse uma guerra dentro do Brasil, brasileiros contra brasileiros. Obviamente, a quantidade de mortes de brasileiros vai ser grande. Por quê? Porque é o país que está em guerra. É o país em guerra, tá bom? Então, a Guerra de Secessão era uma disputa econômica, política, social entre os colonos do Sul e os colonos do Norte. Eles queriam implantar nos Estados Unidos, no restante do território americano, o seu estilo de vida, tá bom? Vamos falar então para o Oeste americanos, que é a conquista do Oeste de vários outros territórios, tá? Após a independência dos Estados Unidos, gente, as 13 colônias britânicas, né, inglesas aqui na América, na região da América do Norte, tá? Vamos ficar bem claro, né, gente? Falar que americano é quem mora nos Estados Unidos é meio complicado, tá? Americano é quem mora na América, tá? Os americanos da América do Norte é o nosso assunto atual, tá? Eles tinham a missão de transformar, né, a costa leste, né, transformar aquela região numa nação poderosa e autônoma, já que agora eram independentes. E a partir do século XIX, o governo americano começa a comprar territórios. Então, ele consegue comprar a Flórida e a Louisiana. A Flórida pertencia à Espanha, a Louisiana pertencia à França. Tempos depois, ele consegue negociar com a própria Inglaterra, né, a região do Oregon, que era um grande entreposto comercial. Com o passar do tempo, e claro, né, algumas disputas territoriais, eles conseguem já se anexar, né, se apoderar, digamos assim, das regiões do Texas, através de uma guerra com o México, tá? Eles vão anexar também a Califórnia, o estado do Arizona, o Novo México, Utah, Colorado e Arizona. Eles repetiram de novo aqui no texto, tá? Então, eles conseguem anexar esses territórios a partir de uma guerra contra o México. Então, eles compram 2, negociam um com a Inglaterra e disputam guerras para conquistar mais territórios. Só que estava acontecendo na Europa, no século XIX, uma retomada de uma sociedade mais conservadora. E isso era muito preocupante. Porque aí, os novos independentes, digamos assim, da América do Norte, começaram a ficar com medo de que a Europa, em especial a Inglaterra, resolvesse retomar a colonização de seu território. Então, o presidente na época, que era o James Monroe, ele criou a doutrina Monroe. O que era essa doutrina, gente? O que ela pregava? O lema dela era América para os americanos. Eles defendiam que, principalmente, os americanos não iriam se intervir em assuntos da Europa, tá? Dos países europeus e vice-versa. A ideia principal era de não intervenção, claro, e a ideia de que o continente americano não seria recolonizado pelos países europeus, seja ele Inglaterra, Espanha, França, Portugal, seja ele qual fosse, tá? Era como se fosse a criação de uma barreira contra os países europeus. Porém, essa doutrina, essa ideia,
passou para outros países como uma doutrina expansionista, onde os Estados Unidos queria, na verdade, fazer o que ele estava proibindo. Ele proibiu que as nações europeias recolonizassem a América, mas ele não proibiu que os Estados Unidos, né, se expandisse o seu território para o resto da América como um todo. Tá? Então, alguns viam como uma ideia bacana de defender o território americano, outros viam como uma ameaça. Eles, opa, peraí, será que os Estados Unidos não está querendo conquistar as nossas terras? Né? E aí vai surgir a divisão, né, entre norte e sul. O norte, ele era industrializado, ele era mais tecnológico, mão de obra era livre, normalmente familiar, era a própria família que trabalhava. No início, né, as famílias trabalhavam ali por conta própria. A economia, ela era uma economia voltada para o mercado interno, basicamente, na verdade, assim, abastecer o mercado interno, né, se desenvolver e, com o desenvolvimento interno, abastecer o mercado externo futuramente. Tá? Eles eram mais, digamos assim, eles pensavam neles primeiro. Tá? Era uma sociedade onde baseado, quem morava na zona rural era uma policultura em pequenas propriedades, tá? Mas a grande maioria já estava focada na industrialização, tá? No desenvolvimento de fábricas e de indústrias. A produção deles era, como eu disse, era uma produção, a princípio, interna. Vamos nos abastecer, vamos nos desenvolver. Com o nosso desenvolvimento, a gente vai expandir para outras áreas. O sul era o contrário. O sul, ele era totalmente agrário, tá? Nada de indústrias. Principal lavoura era o algodão. A mão de obra era uma mão de obra escravizada, que eram os escravos negros, né, que vinham da África. Era uma sociedade onde, voltado para os latifúndios, né, para as grandes propriedades monocultoras, com a produção de um único produto, tá? Voltado principalmente para o mercado externo. Eles queriam produzir muito, né, que seja um produto só, e vender esse produto para um país, quanto mais vender, melhor. Tá? E aí começa a disputa, então, entre norte e sul. Os dois queriam avançar para o oeste, para as terras oeste, onde tinham várias tribos indígenas que foram completamente dizimadas, tá? E aí, o que acontece? O norte queria implantar o estilo industrial assalariado e o sul queria implantar o estilo agrário escravocrata. Esses dois, os dois territórios vão entrar em uma disputa muito grande e o presidente que vai assumir depois, né, do James Moore é o Abraham Lincoln, que era contra a escravidão. Tá? Ele se torna presidente em 1860 e ele proclama, né, digamos assim, o fim da escravidão. Porém, alguns estados vão se unir junto à Carolina do Sul e vão se proclamar auto-independente dos outros estados, tá? Dos outros estados. É como, por exemplo, vai juntar Minas, São Paulo e Rio de Janeiro e falar que agora somos um país e o Brasil, os outros estados continuam como Brasil, tá? Então, eles formam, então, né, no sul, os Estados Confederados da América contra os estados do norte, né, que ficou conhecido como a União, tá? Que era a união dos estados que eram contra a escravidão. Esses estados, então, eles vão declarar guerra um ao outro, né? Os Estados Confederados da América representando o Sul e a União representando o Norte. O Lincoln, ele decreta o fim da escravidão em 1863, tá? Pouco antes dos confederados, né, dos estados do Sul, declararem que estavam, chegou de guerra, nós não aguentamos mais, nós assumimos que perdemos, tá? E aí, nessa próxima folha aqui, tem um texto bem curto sobre a doutrina Monroe em si, né?
Fala quais eram os países que queriam, estavam fazendo uma revolução conservadora, tá? Como eu disse para vocês, a doutrina Monroe, ela foi de uma certa forma afetuosa, protegendo o território americano, mas ela é de uma certa forma arrogante, porque eles reconhecem os Estados Unidos como o grande país da América, não reconhecem a importância dos demais, tá? Então vamos para as atividades. Qual era o objetivo norte-americano com a doutrina Monroe? O continente americano não podia ser recolonizado. A América e os países da Europa não iriam interferir em assuntos um do outro. Está aqui nesse texto, viu, gente? Eu peguei daqui, ó. Buscando a hegemonia dos Estados Unidos na América e uma política diplomata, resumida na célebre frase América aos americanos. Tá? Cite o impacto da ocupação dos territórios do oeste americano para as comunidades indígenas. Causou a extinção de várias comunidades indígenas. Quais as principais diferenças sociais entre os estados do norte e do sul nos Estados Unidos no século XIX? Por que essas diferenças levaram ao conflito armado? Então vamos lá. Norte, industrializado, tecnológico, trabalhadores livres, mão de obra assalariada, pequenas propriedades policultora, né, aquelas que ainda existiam, minifúndios, produção para o mercado interno. Vamos nos desenvolver, depois expandir. Estados do Sul, agrário, base nas lavouras de algodão, onde era usada a mão de obra escravizada. Eram latifundiários, né, grandes propriedades monoculturas, produção para o mercado externo. Por que eles entraram em disputa, gente? Porque ambos queriam implantar seus modelos de sociedade como soberanos para as terras do oeste. Eles queriam, cada um queria falar que o seu estilo de governo era melhor que o do outro, ok? Então, encerramos por aqui a semana 2 do PET 7. Se alguém precisar de alguma ajuda, me procure no aplicativo Conexão Escola, no nosso grupo de WhatsApp e no privado, se precisarem. Abraços, fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? E até a próxima!